Olá pessoal, salve salve, boa noite a todos. Carlos Vinha presente, meu amigo, que bom que você está aqui. Vamos lá, todo mundo entrando, boa noite. Monteiro, Delacate, Isa, todo mundo entrando, boa noite a todos mais uma vez. Vamos lá. Hoje é quinta-feira, dia de Periscope. Estou um pouco atrasado, espero que vocês não me deem falta. Não me reprovem por falta. Vamos lá, todo mundo. Besteirol apenas. Aqui não tem besteirol não. Helena, Cleiton. Vamos lá. Amigos, então estamos com 80, 90 quase. Muito bem. O dia inteiro assistindo a minha aula? Como é que você aguenta assistir a minha aula todo dia? Não é? Brincadeira, obrigado pelo carinho. Vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre um tema. Mas eu nem comecei ainda, Gilmar. Já está perguntando? Nem você. Espere eu começar para você fazer a pergunta. Senão a gente inverte a ordem aí e vira uma bagunça, né? Enfim, vamos agora voltar àquele nosso clima, ambiente de sala de aula. Felipe Tenório sempre presente. Vamos lá. Claro, não sou melhor professor, Aline. Não existe concurso, seleção para melhor professor. Não existe o melhor professor. O que existe é um professor que você se identifica mais, que você tem mais facilidade, que te faz entender a matéria. Não é? Você não tem que procurar um professor que tenha cargo público ou que não tenha cargo público. Você não tem que procurar um professor que tenha determinado cargo público. Você tem que procurar um professor que tenha um conhecimento amplo, tá bem? E te faça entender a matéria. Não que te fique empurrando dicas e macetes, porque você não vai entender a matéria assim, mas que te faça raciocinar, pensar e entender, tá bem? Vamos lá. O que é? Sibil? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vocês ficam me colocando em maus lençóis. Vamos lá. Amigos, vamos começar então. O tema de hoje é descaminho. E eu tô rindo porque, enfim. E quando eu falo de descaminho, eu tenho que falar também de contrabando. Tá bem? Agora vejam, muita gente fala assim, contrabando e descaminho, como se fosse a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, né? Então qual o crime? O crime é contrabando e descaminho. Não são. Isso é igual falar, ampla defesa e contraditório, como se fosse uma coisa só. Não são. São coisas muito diversas. Vamos diferenciar o contrabando do descaminho, tá bem? E depois entrar nas questões. Só que eu sei que você sabe que no contrabando, produto importado ou exportado é proibido. E no descaminho o produto é permitido, porém não se paga o tributo devido. Eu sei que você sabe disso. E você sabe que eu sei que você sabe. Mas eu vou falar para construir um raciocínio. Tá bem? Então vou falar. No contrabando, o objeto material do crime é produto proibido. O agente importa ou o agente exporta um produto que no Brasil é proibido. Essa proibição pode ser uma proibição absoluta, ou seja, em qualquer caso é proibido, em nenhuma hipótese é permitido, ou pode ser uma proibição relativa. É proibido, entretanto, há algumas exceções, como por exemplo, a importação de colete à prova de balas, que o STJ já disse que é contrabando. Nele há uma proibição relativa, porque você pode importar colete à prova de balas desde que você tenha autorização do comando do Exército. O colete à prova de balas, assim como a blindagem de um automóvel, é o que se chama de produto controlado. Então, para você blindar um automóvel, você tem que ter autorização do Exército. Você não consegue fazer a transferência se você comprar um carro meu blindado, tá? Por exemplo, você não consegue registrar o carro no seu nome no Detran enquanto você não obtiver autorização do Exército. É um produto controlado. Para que você importe colete à prova de balas, tem que ter autorização do Exército. Sobre isso incide, portanto, uma proibição
relativa, tá? O contrabando, ele vem especializado em outros crimes. Olha como é importante fazer esse envolvimento inicial para você fazer o raciocínio. A depender do objeto material importado, você vai pegar uma ponte do contrabando chamada princípio da especialidade e vai para outro tipo penal. Querem um exemplo? Se o produto importado for droga, lá na portaria 344 de 98, vai ser tráfico de drogas, deixa de ser um contrabando e passa a ser um tráfico de drogas. Se o produto importado for medicamento falsificado, não é contrabando e passa a ser o artigo 273 do Código Penal. Se o produto importado for arma de fogo, deixa de ser contrabando e passa a ser o tráfico internacional de arma de fogo, artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Se o produto importado for arma de fogo, atenção, de uso exclusivo das Forças Armadas, deixa de ser contrabando e passa a ser o crime lá do artigo, anote aí, artigo 12 da lei dos crimes contra a segurança nacional. A lei dos crimes contra a segurança nacional é a lei 7.170 de 83. Então vejam vocês que justamente pelo produto, objeto material do contrabando ser um produto proibido, é que do contrabando surgem várias especialidades. E isso não acontece com o descaminho. O descaminho, ele não vem especializado em tantos outros tipos penais. O descaminho, ele não tem tanta especialidade. Por quê? Porque o produto é permitido. Então, por exemplo, você que viajou para algum lugar no exterior e trouxe um telefone celular, ou um iPad, um tablet, um notebook, um netbook, e não pagou a tributação devida lá no aeroporto. Você praticou um descaminho. Eu vou repetir. Arma proibida, arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Então vou repetir. O contrabando vem especializado lá se for arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Anota aí, Aline. Tânia. Artigo 12 da Lei 7170/83. Essa lei é a lei dos crimes contra a segurança nacional. Tá bem? Muito bem. Então, vejam vocês que o que te parecia, isso é lógico, isso é mole, contrabando, produto proibido, descaminho permitido. Mas para de tratar a matéria como assim, com esse desprezo, embora sem intenção, claro, mas no desprezo natural. Essa é mole, contrabando, proibido. Para com esse desprezo natural, que você acaba errando a questão de prova por isso. Então notem que de uma questão simples de identificar as diferenças, você consegue ter várias outras hipóteses e que viram questões de prova, não é? Tudo bem? Agora, já disse o STJ, por exemplo, importação ilegal do colete balístico sem autorização do comando do Exército, proibição relativa. Aí você vai lá, isso é crime do Estatuto do Desarmamento. Não é contrabando. Mas se for arma, é Estatuto do Desarmamento. Então fiquem sempre atentos a essa questão da especialidade, porque sempre vem em prova. Uma outra distinção muito importante entre o contrabando e o descaminho é a seguinte. Notem a diferença. Eu vou falar mais uma vez para forçar o raciocínio, para ver se você capta a minha mensagem. No contrabando, o produto é proibido, né? No descaminho, o produto é permitido, porém não se paga o tributo devido. Por exemplo, se tu importares um bem, não é? Tem que pagar imposto de importação. Percebeu a diferença? Percebeu? Eu não quero perguntar e responder, eu quero induzir vocês ao raciocínio, porque é assim que se ensina, é assim que se estuda e é assim que se aprende. Se no descaminho eu tenho o não pagamento do imposto de importação, do imposto de exportação
Nitidamente, o descaminho é um crime que tem natureza fiscal. O descaminho é um crime que tem natureza tributária. O que não acontece com o contrabando. Porque no descaminho eu importo produtos para vender, eu importo bicicleta motorizada para vender. Só que eu faço uma importação e deixo de pagar o imposto de importação. Então, quer dizer, o descaminho tem uma característica fundamental para o nosso estudo que o contrabando não tem. Na medida em que o descaminho é um crime fiscal. Na medida em que o descaminho tem natureza tributária. Ok? A gente tem que definir quem vem aqui para ensinar e quem vem aqui para aprender. Porque se ficar antecipando o que eu vou falar na conclusão, legal, eu sei que você está estudando, mas você joga por terra todo o raciocínio que eu estou fazendo e atrapalha os colegas. Então, quando começar a falar, não conclua. Eu sei que você sabe, mas eu quero fazer um raciocínio para vocês acompanharem. Tá? Então, vamos lá. O descaminho tem natureza fiscal, natureza tributária. Isso faz toda a diferença. A primeira diferença qual é? Se eu tenho um crime de natureza tributária, isso pode te fazer pensar em quê? Na súmula vinculante 24. O Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante 24, ele diz que, em relação aos crimes lá da Lei 8137 de 90, não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Mas, Gabriel, o que seria então o lançamento definitivo do tributo? Pensa comigo. Vamos lá. Vamos falar um pouco de direito tributário, tá? Gabriel, o que isso tem a ver com direito penal? Tudo a ver, tudo a ver. Um dia vocês vão entender que o direito é uma coisa só. Ele é só separado por ramos para facilitar o estudo e a didática. Como ocorre a dinâmica da tributação? Vamos lá, vamos aqui trabalhar com o direito penal tributário. Dinâmica da tributação. Tudo começa com um fato gerador. Claro que até hoje, quem melhor conceituou o fato gerador foi Geraldo Ataliba. Lembra de Geraldo Ataliba? Que disse? Geraldo Ataliba. Fato gerador divide-se em duas hipóteses, dois casos. Hipótese de incidência e fato imponível. Como assim, Gabriel? Hipótese de incidência e fato imponível. É como se fosse o tipo penal e a conduta do agente. Hipótese de incidência. Ser proprietário de veículo automotor gera o dever de pagar IPVA. Fato imponível. Você comprou um veículo automotor. Logo, eu tenho um fato gerador do IPVA. Entendeu? Muito bem. Praticado o fato gerador, nasce a obrigação tributária, faz-se o lançamento e nasce o crédito. Essa constituição do crédito tributário, atenção que eu vou te falar agora, é um lançamento. Esse lançamento que constitui o crédito tributário é um lançamento provisório. O lançamento definitivo acontece lá num processo administrativo fiscal. Vou repetir. Processo administrativo fiscal, que eu vou chamar de PAF. É nesse PAF que será concluído se houve a efetiva sonegação. O que isso tem a ver, Gabriel? Tem a ver que a conclusão desse PAF, dizendo que houve a efetiva supressão ou redução do tributo, é aquilo que o Supremo Tribunal Federal chamou de lançamento definitivo. Então, aquele lançamento lá do artigo 142 do CTN, feito pela autoridade fazendária, é um lançamento provisório. O lançamento definitivo consiste na conclusão do PAF, processo administrativo fiscal, que dirá definitivamente se houve a efetiva sonegação. Então, guardem essas palavras. A isso, o Supremo Tribunal Federal chamou de, guardem as duas palavras que eu vou te falar agora, lançamento definitivo. E aí, o que isso tem a ver?
vem a súmula vinculante 24 e diz que os crimes do artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, que trata dos crimes contra a ordem tributária, não se configura antes do lançamento definitivo do tributo. Em outras palavras, esses crimes, artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, só se configuram quando houver, em âmbito administrativo, o final do PAF, do processo administrativo fiscal, que conclua pela efetiva redução, supressão ou sonegação do tributo. Enquanto o PAF não for concluído, não existe crime. Mas, Gabriel, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque esse entendimento o STJ aplicava também para o descaminho, que é o tema de hoje. Então, para o STJ, até 2014, ao descaminho, aplicava-se a orientação estampada na súmula vinculante 24. Portanto, o descaminho só se configurava, o descaminho Felipe Tenório só se tipificava após o lançamento definitivo. Entenderam isso? Ou seja, como o descaminho tinha natureza tributária, e realmente tem, o tratamento foi equiparado ao dos crimes contra a ordem tributária. E por essa razão, aplicar a súmula vinculante 24 ao descaminho. Coisa que nunca se sustentou em relação ao contrabando. O contrabando não dependia da conclusão do PAF para a consumação, mas o descaminho sim. Porque o descaminho é um crime que tem natureza tributária, dentro do qual só negam-se tributos. Ou melhor, dentro do qual se sonegam tributos. Tudo bem? Então, essa era uma grande distinção. Para o descaminho, aplicava-se a súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal e o crime consumava-se tão somente após o lançamento definitivo. O contrabando não. Então, essa é uma grande diferença. O contrabando consumava-se com a prática da conduta, quando a mercadoria tocava, entrava ou saía do território brasileiro. Só que, em 2014, 2015, por ali, o STJ mudou sua posição. Por quê? Porque passou a entender que o descaminho é crime formal. E a partir de então, o STJ, entendendo que o descaminho é crime formal, não se exige mais o lançamento definitivo do tributo. Ou seja, para a configuração do descaminho, não precisa mais daquilo que o Supremo Tribunal Federal chamava e chama até hoje, inclusive está na súmula vinculante 24, escrito, não precisa do lançamento definitivo. Mas o STJ falou isso usando a outra expressão. Enquanto o Supremo Tribunal Federal usa a expressão lançamento definitivo, o STJ usa a expressão prévio esgotamento da via administrativa. Ou seja, nas palavras dos ministros do STJ, para a configuração do descaminho, não se exige mais o prévio esgotamento da via administrativa. O descaminho passou a ter a natureza de crime formal. Hoje não se aplica, mas é importante você evoluir no raciocínio e entender toda essa sistemática. Sobretudo, amigos, os porquês das coisas. Por que era assim? E por que não é mais? Ah, porque o paradigma é um, agora o paradigma é outro. Muda o paradigma, muda o raciocínio, muda a conclusão. Para o STJ, o descaminho era crime material. Se era material, não é? Premissa, material. Tem que ter um definitivo, lançamento definitivo e consumava-se. Muda o paradigma, é crime formal. Logo, não preciso mais do lançamento definitivo. Então você muda o paradigma, muda o raciocínio, muda a conclusão.
Isso é estudo. Tá? Uma outra diferença foi que já anteciparam aqui, de forma correta, claro, em relação ao princípio da insignificância. Em relação a esse princípio, o STF e o STJ eram pacíficos. Aliás, em 2005, 2003, 2002, por ali, o valor base para a insignificância, na Lei 10.522 de 2002, anotem aí, artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. O artigo 20 falava em R$ 2.500. As execuções fiscais cujo valor consolidado não ultrapasse o equivalente a R$ 2.500, os autos serão arquivados sem baixa na distribuição. Esse valor veio sendo atualizado. A última atualização foi em 2004. Lei 11.033 de 2004. A mesma lei, agora te vamos lembrar, que inseriu na Lei de Execução Fiscal, LEF, a prescrição intercorrente tributária, 40, parágrafo 1º, 2º, 3º, por ali. É o 40 algum parágrafo. Arquiva a execução fiscal, se ficar arquivada por mais de um ano, etc., prescrição intercorrente. Essa mesma lei alterou o valor para 10 mil. Bom, aí como pensaram STF e STJ? Bom, se tem uma lei que diz que até 10 mil reais os autos da execução fiscal, vou responder, peraí, boa pergunta, execução fiscal, se até 10 mil reais são arquivados, é porque o fisco não tem interesse. Na esfera administrativa, o fisco não tem interesse em executar. Tanto não tem que os autos ficam arquivados. Não tem interesse agora, mas terá depois. Não é? Então vejam, a partir de então, o STF e o STJ firmaram seus entendimentos, elevando o valor como critério para insignificância. Pelo artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, aplica-se a insignificância se o valor sonegado tanto para a Lei 8.137 quanto para o descaminho não ultrapassar 10 mil reais. Aplica-se àquela hipótese o princípio da insignificância. 10 mil reais. Mas, Gabriel, pera lá, 10 mil é muito dinheiro. É para mim, é para você. Mas para o fisco que arrecada bilhões, trilhões por ano, 10 mil passa a ser insignificante. No universo de trilhões, quadrilhões, 10 mil passa a ser insignificante. Esse entendimento da insignificância não se aplica ao contrabando. O STF e o STJ são pacíficos em afirmarem que o princípio da insignificância não se aplica ao contrabando. Aplica-se ao descaminho, mas não se aplica ao contrabando. O fato foi que nesse caso estavam pacíficos STF e STJ, até que em 2012 tivemos o advento da portaria 75 do Ministério Ministério da Fazenda. Portaria, anotem, 75/2012 do Ministério da Fazenda. E disse o seguinte, atenção agora: os autos das execuções fiscais cujo valor consolidado não ultrapasse 20 mil reais, na lei eram 10, na portaria são 20, serão arquivados
sem baixa na distribuição. O Supremo, opa, as redações são praticamente idênticas. O que muda é o valor tido como critério para o arquivamento. Se a portaria elevou o valor de 10 para 20 mil, está elevado também o patamar para a consideração da incidência do princípio da insignificância. Foi então que o STF destacou-se do STJ. Notem que até então ambos aplicavam a insignificância se o valor sonegado não ultrapassasse 10 mil. Com a portaria aumentando para 20, o STF destacou-se do STJ e passou a entender diferente, ou seja, o Supremo Tribunal Federal passou a entender, a partir de então dessa portaria, que o princípio da insignificância seria aplicado se o valor sonegado não ultrapassasse 20 mil. Então ficamos assim e estamos até hoje. O STJ entende que o princípio da insignificância aplica-se se o valor sonegado não ultrapassar 10 mil. E para o Supremo Tribunal Federal, a insignificância aplica-se se o valor sonegado não ultrapassar 20 mil. E estão hoje degladiando-se em posições diferentes nesse momento no qual quero saudar o professor Aurélio Burro, presente aqui na minha live. Obrigado, grande professor de Direito Civil, civilista de ponta. Dá um alô aí, Aurélio, dá um aí, boa noite dele. Boa noite, sigam esse cara, que ele é fera em Direito Civil, tá? Um abraço, meu amigo, obrigado pela presença, tá? Muito bem, uma pergunta que fizeram, Gabriel, esse entendimento da súmula vinculante 24, que o STJ aplicava para o descaminho e deixou de aplicá-lo, aplica-se também para outros crimes de natureza tributária? A exemplo do crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária. O crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária, artigo 168-A. A exemplo também do crime de sonegação de contribuição previdenciária do artigo 337-A do Código Penal. Aplica-se? Sim. O STJ aplica esse entendimento tanto para o artigo 168-A quanto para o artigo 337-A. Ou seja, permaneceu aplicando o entendimento do que eles chamam de prévio esgotamento da via administrativa, que é o teor da súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, aos crimes do artigo 1º da Lei 8.137/90, crime tributário. Continua aplicando para o 168-A a apropriação indébita de contribuição previdenciária. Continua aplicando para o 337-A também do Código Penal, sonegação de contribuição previdenciária. Diz o artigo 1º da Lei 8.137/90, 168-A e 337-A, os três são crimes, o quê? Materiais. Se são materiais, exige-se o prévio esgotamento da via administrativa, mas o descaminho não. O descaminho é formal. O que o STJ fez? Mudou o paradigma. E aí tem que mudar a conclusão. Não tem jeito. Você não pode concluir diferente sendo o mesmo paradigma. Então o que se faz? Muda lá em cima o paradigma. Opa! O crime é formal. Se é formal, mudou o paradigma, a conclusão não tem jeito, gente. Tem que ser diferente. Tá bem? Bom, meus amigos, estamos com quase 30 minutos de Periscope. Obrigado pela presença de vocês. Terei que deixá-los, horário regulamentar. Quem quiser, trouxer tua sogra do exterior, tráfico internacional de drogas, ou de arma, né? De uso proibido. Brincadeira. As sogras merecem todo o nosso carinho. A minha sogra é realmente uma pessoa fantástica. Eu adoro minha sogra. Pessoa muito legal, de verdade, tá? Muito bem. Amigos, quer aprender direito penal definitivamente? Um direito penal raciocinado, sem decoreba, com todas as teorias? Não comprem meu curso. Não, Gabriel, não. Não comprem meu curso. Não comprem o meu curso, por favor, não adquiram. De parte geral, parte especial e leis especiais, César, abraço, César, Felipe Tenório, não comprem.
de mais de 105 horas completo, raciocinado, com as teorias, não comprem. Por quê? Porque semana que vem vai estar com um descontaço. Eu não posso falar. Tá? Monteiro, grande pergunta. Ambos são crimes de competência, sim, da Justiça Federal. Tá? Obrigado pelo acréscimo. Você, o César, o Tenório, sempre acrescentando. Eu não posso falar, mas acho que não tem ninguém aqui perto, eu vou falar. Semana que vem será a semana do Black Friday no curso Fórum. E o meu curso completo estará com duas grandes vantagens. 50% de desconto, metade do preço. E quem comprar vai ganhar um vademecum da editora Gen na versão e-book. Para você carregar para lá, carregar para cá é mais fácil. Você vai ganhar de graça no seu computador um vademecum versão e-book. Esse vademecum custa na editora R$125. Tá? O físico é 200 e tanto. Tá?